Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história fascinante para compartilhar com vocês, a incrível e heroica trajetória de Remy LeBeau, também conhecido como Gambit. Acompanhe-nos enquanto exploramos como um jovem mutante com habilidades para carregar objetos com energia cinética se destacou entre os heróis mais poderosos da Marvel. Desde seus humildes começos em Nova Orleans até seu legado duradouro como membro dos X-Men, vocês descobrirão por que este extraordinário herói é uma fonte de inspiração para muitos. Não percam! Ele desliza como uma sombra entre as mesas de pôquer, suas cartas dançando entre os dedos com uma elegância hipnótica. Um sorriso maroto brinca em seus lábios enquanto seus olhos vermelhos brilham sob a penumbra do chapéu. Senhoras e senhores, apresento a vocês Remy LeBeau, mais conhecido como Gambit, o cajun mais carismático e misterioso dos X-Men. Gambit não é apenas mais um mutante. Ele é um ladrão extraordinário, um jogador inveterado e um romântico incorrigível. Criado em 1990 pelos lendários Chris Claremont e Jim Lee, este personagem rapidamente conquistou o coração dos fãs com seu charme irresistível, sotaque peculiar e moral ambígua. O que torna Gambit tão fascinante é justamente essa dualidade. Um homem que vive nas sombras, mas que não consegue evitar ser atraído pela luz. Um solitário com um passado sombrio que, no entanto, anseia por conexão e redenção. Hoje, vamos mergulhar profundamente na história deste mutante enigmático, desde suas origens nas ruas de Nova Orleans até suas aventuras explosivas ao lado dos X-Men. Vamos descobrir como um simples ladrão se transformou em um dos heróis mais complexos e cativantes do universo Marvel. Então, mon ami, prepare-se para uma viagem eletrizante através da vida extraordinária de Gambit. A história de Remy LeBeau começa nas sombrias ruas de Nova Orleans, onde ele foi abandonado no Hospital Mercy devido aos seus olhos distintivos, negros com íris vermelhas brilhantes, uma clara manifestação de sua natureza mutante desde o nascimento. Foi então que o destino interveio na forma de Jean-Luc LeBeau, o patriarca do poderoso Guilda dos Ladrões, que viu potencial no pequeno órfão e decidiu adotá-lo. Crescendo no submundo criminoso de Nova Orleans, o jovem Remy desenvolveu extraordinárias habilidades como ladrão, aprendendo a se movimentar nas sombras e a manipular qualquer fechadura ou sistema de segurança com destreza impressionante. Mas o que ninguém poderia prever era que, durante sua adolescência, seus poderes mutantes começariam a se manifestar completamente. A capacidade de carregar objetos com energia cinética explosiva, transformando itens comuns em armas letais. Jean-Luc, percebendo o potencial destas habilidades, investiu pesadamente no treinamento de Remy, não apenas como ladrão, mas como mestre em combate corpo a corpo, especializando-se no uso do seu emblemático bastão Bo. Foi durante este período que Remy começou a adotar as cartas de baralho como sua arma de assinatura, combinando sua paixão pelo pôquer com sua habilidade mutante para transformá-las em projéteis explosivos mortais. Entretanto, a vida de Remy tomaria um rumo dramático quando, para solidificar a paz entre as guildas dos ladrões e dos assassinos, ele foi prometido em casamento à bela Dona Baudriaux, filha do líder da Guilda dos Assassinos. O que deveria ser um momento de celebração e união transformou-se em tragédia quando o irmão de Bela Dona, Julien, desafiou Gambit para um duelo, recusando-se a aceitar a união. O confronto terminou com Julien morto pelas mãos de Remy, que foi forçado a deixar Nova Orleans, exilado de tudo o que conhecia e amava. Vagando pelo mundo, Remy eventualmente se viu trabalhando para o sinistro Senhor Sinistro, um dos vilões mais perigosos do universo Marvel. Foi neste obscuro capítulo de sua vida que ocorreu o infame massacre dos Morlocks, um dos momentos mais sombrios na história dos X-Men. Gambit foi contratado para reunir um grupo de mercenários conhecidos como Carrascos, supostamente para uma simples missão de reconhecimento. No entanto, sem o conhecimento de Remy, estes mercenários tinham ordens de Sinistro para exterminar os Morlocks, uma comunidade de mutantes que vivia nos túneis sob Nova York. Quando Gambit descobriu o verdadeiro propósito da missão, tentou impedir o massacre, mas era tarde demais. Embora tenha conseguido salvar uma jovem Morlock chamada Sarah, mais tarde conhecida como Marro, este evento marcaria para sempre, carregando o peso da culpa por não ter conseguido impedir a morte de dezenas de mutantes inocentes. Anos depois, buscando redenção, Gambit encontrou o caminho para os X-Men através de uma improvável parceria com Tempestade. Após encontrá-la rejuvenescida e com amnésia, ele a protegeu e ajudou a recuperar sua memória. Em gratidão, Ororo levou para a Mansão Xavier, onde o Professor X lhe ofereceu uma nova chance e um propósito maior: usar seus poderes para proteger um mundo que teme e odeia os mutantes. No entanto, mesmo entre os X-Men, Gambit manteve seu passado em segredo, temendo a rejeição caso seus novos companheiros descobrissem seu envolvimento no massacre dos Morlocks.
Esta sombra o seguiria por anos, influenciando suas ações e relacionamentos, especialmente com Vampira, por quem se apaixonou profundamente, mas cuja confiança ele temia perder se ela soubesse a verdade sobre seu passado. Ao longo de mais de 3 décadas nas páginas dos quadrinhos, Gambit protagonizou algumas das histórias mais emocionantes e complexas do universo X-Men. Vamos explorar os arcos narrativos que definiram este personagem fascinante. O primeiro grande momento de Gambit veio logo após sua introdução, na saga Extinção Agenda. Neste arco, ele provou seu valor ao time quando os X-Men enfrentaram o vilão Genosha, demonstrando não apenas suas habilidades de combate, mas também sua lealdade nascente ao sonho de Xavier. Foi aqui que os leitores começaram a perceber que, apesar de seu exterior despreocupado e charmoso, Remy possuía um forte senso de justiça e uma devoção inabalável àqueles que considerava família. No entanto, foi o desenvolvimento do romance entre Gambit e Vampira que realmente capturou a imaginação dos fãs. Sua relação tornou-se uma das mais icônicas e trágicas dos quadrinhos, um amor literalmente intocável devido aos poderes de absorção de Vampira, que a impediam de ter contato físico sem ferir aqueles que tocava. Esta dinâmica criou uma tensão romântica palpável que se estendeu por anos, com momentos de aproximação seguidos por dolorosas separações. O arco Casamento de Gambit trouxe à tona o passado de Remy em Nova Orleans quando ele foi forçado a retornar para enfrentar as consequências de seu exílio. Revelou-se então sua história com Belladonna e seu papel nas guildas, adicionando camadas de complexidade ao personagem. Durante este arco, Gambit precisou confrontar não apenas seus inimigos, mas também suas próprias escolhas passadas, demonstrando seu crescimento como pessoa e como herói. Mas nenhuma história impactou tanto o personagem quanto a aprovação de Gambit. Neste devastador arco, seu segredo mais obscuro foi finalmente revelado aos X-Men, seu papel no massacre dos Morlocks. Traído por um de seus companheiros mercenários da época, Gambit foi levado a julgamento em uma remota região da Antártida pelos próprios X-Men. Quando a verdade veio à tona, Vampira, horrorizada, o abandonou na vastidão gelada para morrer, numa das cenas mais heartbreaking da história dos quadrinhos. Contra todas as expectativas, Gambit sobreviveu e eventualmente retornou, iniciando uma dolorosa jornada de redenção. O arco Gambit Solo explorou este período, mostrando um Remy mais sombrio e determinado a provar seu valor, não apenas para seus antigos companheiros, mas para si mesmo. Durante este tempo, ele enfrentou as consequências de suas ações passadas enquanto tentava reconstruir sua vida e encontrar um novo propósito. Outro momento definidor veio com o fim do mundo, onde Gambit foi revelado como sendo o legendário Cavaleiro da Morte de Apocalipse, um ser de poder imensurável destinado a trazer destruição ao mundo. Esta revelação adicionou uma nova camada de mistério ao personagem, sugerindo que seu destino poderia ser muito maior e mais sombrio do que qualquer um havia imaginado. A luta de Remy contra este destino profetizado tornou-se uma parte central de sua história, representando sua eterna batalha entre a luz e a escuridão dentro de si mesmo. Nos anos mais recentes, Gambit finalmente encontrou alguma medida de paz e felicidade quando, após décadas de espera, ele e Vampira conseguiram controlar os poderes dela o suficiente para se tocarem. O arco Até que a Morte nos Separe culminou no tão aguardado casamento entre os dois, um momento de triunfo que os fãs esperavam há mais de 25 anos. Esta união simbolizou não apenas a culminação de um dos romances mais duradouros dos quadrinhos, mas também a jornada de Gambit da culpa à redenção, do isolamento à aceitação. No entanto, como é comum no universo Marvel, a felicidade raramente dura muito. O recente arco O Rei e a Rainha de Vermelho viu Gambit e Vampira assumindo papéis de liderança no Clube do Inferno, uma organização poderosa com um histórico moralmente ambíguo. Esta nova posição colocou-os em conflito direto com antigos amigos e aliados, testando novamente a lealdade de Gambit e suas convicções morais. Ao longo destas histórias, Gambit passou de um simples ladrão carismático a um dos personagens mais complexos e multifacetados da Marvel. Sua jornada continua a ressoar com os leitores porque, em sua essência, é uma história profundamente humana. A luta constante entre nossas escolhas passadas e nossas aspirações futuras, entre quem fomos e quem desejamos ser. Gambit possui um arsenal de habilidades que o torna um dos X-Men mais versáteis e perigosos em combate. Seu poder mutante principal é a capacidade de manipular energia cinética, transformando a energia potencial de qualquer objeto que toque em energia explosiva. Esta habilidade, conhecida como carga biocinética, é visualmente representada por um brilho rosa avermelhado que envolve os objetos carregados. O que torna este poder particularmente impressionante é sua versatilidade tática. Gambit pode controlar precisamente a quantidade de energia que infunde em um objeto, desde uma pequena faísca até uma explosão devastadora capaz de demolir paredes inteiras.
Suas cartas de baralho se tornaram sua marca registrada justamente por serem o veículo perfeito para este poder. Pequenas, leves, fáceis de carregar em grande quantidade e aerodinâmicas quando arremessadas. Quando carregadas com sua energia, estas cartas simples tornam-se projéteis letais. Mas seu domínio sobre a energia cinética vai além das explosões. Em diversas ocasiões, Gambit demonstrou a capacidade de carregar o ar ao seu redor, criar campos de força biocinéticos e até mesmo acelerar a energia potencial do próprio corpo, aumentando temporariamente sua força, velocidade e resistência para níveis sobre-humanos. Além de seus poderes mutantes, Remy possui um conjunto impressionante de habilidades adquiridas. Como mestre ladrão treinado pela Guilda de Nova Orleans, ele é um especialista em arrombamento, infiltração, furtividade e prestidigitação. Seus reflexos aguçados e senso espacial excepcional o tornam praticamente impossível de ser pego de surpresa. No combate corpo a corpo, Gambit é formidável mesmo sem usar seus poderes. Treinado nas artes marciais desde jovem, ele desenvolveu um estilo de luta próprio que mistura savate, kickboxing francês, capoeira e técnicas acrobáticas que aproveitam sua agilidade natural. Seu bastão Bo retrátil de adamantium, um dos metais mais resistentes do universo Marvel, complementa perfeitamente este estilo, permitindo-lhe manter adversários à distância ou atacar com precisão devastadora. Uma característica menos conhecida, mas igualmente importante de Gambit, é sua resistência psíquica natural. Seu cérebro gera um campo biocinético de baixa intensidade que funciona como um escudo contra a telepatia, tornando extremamente difícil para telepatas como Jean Grey ou Professor X lerem sua mente ou controlarem suas ações sem seu consentimento. Esta proteção inata contribuiu para o mistério que sempre cercou o personagem. Curiosamente, Gambit também demonstrou ao longo dos anos uma sorte quase sobrenatural, especialmente em jogos de azar e situações de alto risco. Alguns escritores sugeriram que isto poderia ser uma manifestação secundária de seus poderes, uma manipulação subconsciente das probabilidades através da energia cinética, embora nunca tenha sido completamente confirmado. Em seus momentos mais poderosos, como quando foi transformado no Cavaleiro da Morte por Apocalipse, Gambit exibiu um controle quase divino sobre a energia potencial, capaz de manipular a matéria em nível molecular e até mesmo transformar objetos inanimados em bombas vivas. Embora tenha perdido este nível de poder após ser curado, estas demonstrações indicam o verdadeiro potencial latente de suas habilidades. O mundo de Gambit é definido por relações intensas e complexas, tanto com aliados quanto com inimigos, cada um influenciando profundamente sua jornada como herói. Entre os X-Men, sua conexão mais significativa é indiscutivelmente com Vampira. O romance entre eles é uma das histórias de amor mais emblemáticas dos quadrinhos, marcada por uma paixão proibida devido aos poderes absorventes dela. O que torna esta relação tão poderosa é como ela espelha as lutas internas de ambos, dois seres temerosos de causar dano a quem amam, buscando redenção por seus passados sombrios. Após décadas de tensão não resolvida, finalmente conseguiram superar estes obstáculos e se casaram, embora seu relacionamento continue enfrentando desafios constantes. Tempestade representa uma amizade fundamental na vida de Gambit. Foi ela quem o trouxe para os X-Men, e o vínculo entre eles é baseado em respeito mútuo e compreensão. Ambos compartilham um passado como ladrões e uma perspectiva que transcende as noções convencionais de certo e errado. Em momentos críticos, quando outros X-Men duvidaram de Remy, Ororo permaneceu firmemente ao seu lado. Jean-Luc Lebeau, seu pai adotivo e líder da Guilda dos Ladrões, representa a família complicada de Gambit. Sua relação é marcada pelo amor paternal, mas também por manipulação e expectativas nem sempre alinhadas com os ideais heróicos que Remy eventualmente abraçou. Esta tensão entre lealdade familiar e princípios morais continua a definir muitas das escolhas difíceis que Gambit enfrenta. No lado oposto do espectro, Senhor Sinistro emerge como o antagonista mais significativo na vida de Gambit. Foi sob suas ordens que Remy inadvertidamente participou do massacre dos Morlocks, um evento que o assombra até hoje. Sinistro representa o passado que Gambit constantemente tenta superar, um lembrete constante de como boas intenções podem levar a consequências devastadoras. A manipulação genética que Sinistro realizou em Gambit também sugere que o vilão vê o mutante Cajun como uma peça valiosa em seus planos de longo prazo, adicionando uma camada inquietante à sua rivalidade. Bela Donna Baudriaux ocupa um espaço único como tanto aliada quanto adversária. Sua história compartilhada como noiva de Gambit e herdeira da Guilda dos Assassinos criou uma dinâmica volátil de amor, traição e dever conflitante. Mesmo anos após seu casamento fracassado, Bela Donna continua a reaparecer na vida de Remy, às vezes como aliada, outras como inimiga, representando o passado em Nova Orleans que ele nunca consegue deixar completamente para trás. O Clube do Inferno,
com sua estrutura hierárquica baseada em peças de xadrez, tem sido tanto adversário quanto aliado relutante ao longo dos anos. Recentemente, Gambit e Vampira assumiram posições como rei e rainha de vermelho dentro da organização, colocando-os em um relacionamento complicado com antigos inimigos e testando suas lealdades aos X-Men. Cabe mencionar também sua relação com Apocalipse, um dos vilões mais poderosos do universo Marvel. A transformação de Gambit no Cavaleiro da Morte revelou um potencial sombrio dentro dele que poucos haviam suspeitado. Esta conexão representa o medo constante de Remy de que, apesar de suas boas intenções, ele possa estar destinado a causar destruição. Estas relações refletem a natureza do próprio Gambit, um homem que existe nos espaços cinzentos entre herói e vilão, entre lealdade e liberdade, entre redenção e condenação. São estas conexões complexas que continuam a fazer de Remy LeBeau um dos personagens mais fascinantes e humanamente falíveis do universo Marvel. Ao analisarmos a trajetória de Gambit através das décadas, percebemos que poucos personagens na Marvel encapsulam tão perfeitamente a essência do anti-herói moderno. De ladrão a X-Men, de vilão relutante a marido devotado, Remy LeBeau continua a desafiar categorizações simplistas, lembrando-nos que os melhores personagens são aqueles que caminham na linha tênue entre luz e escuridão. O que o futuro reserva para nosso carismático Cajun? Com o universo cinematográfico Marvel expandindo continuamente, os fãs aguardam ansiosamente a estreia de Gambit nas telonas. Rumores persistentes sugerem que estamos próximos de ver sua estreia oficial. Quando isso acontecer, podemos esperar que a complexa história de Gambit seja explorada gradualmente, possivelmente começando com suas origens em Nova Orleans, antes de mergulhar nos elementos mais sombrios de seu passado. Uma teoria particularmente intrigante sugere que o verdadeiro potencial dos poderes de Gambit ainda não foi completamente explorado. Alguns especialistas em quadrinhos teorizam que sua capacidade de manipular energia cinética poderia, se totalmente desenvolvida, colocá-lo entre os mutantes Ômega, a classificação mais poderosa. Imaginem um Gambit capaz de controlar a energia potencial em nível atômico, essencialmente transformando em um manipulador da própria realidade. Outra possibilidade fascinante para o futuro do personagem envolve a dualidade que sempre definiu Gambit. E se a profecia sobre ele se tornar o Cavaleiro da Morte não estivesse completamente errada? Talvez Remy esteja destinado a um papel pivotal em algum futuro apocalíptico, não como um arauto da destruição, mas como um improvável salvador que, precisamente por causa de seu passado nas sombras, é o único capaz de fazer os sacrifícios necessários para salvar o mundo. Qualquer que seja o caminho que os criadores da Marvel escolham para Gambit, uma coisa é certa: sua jornada continuará a ressoar com os leitores e espectadores porque, em sua essência, é uma história profundamente humana sobre redenção, escolha e a eterna luta para superar nosso passado. Como o próprio Remy diria com seu inconfundível sotaque cajun, o passado é como um ladrão na noite, Sherry, sempre tentando roubar nosso futuro. Mas mesmo o melhor ladrão pode ser superado, se você conhecer os truques do ofício. E assim, enquanto as cartas continuam a brilhar entre seus dedos ágeis, prontas para explodir com possibilidades, Gambit permanece um dos tesouros mais brilhantes do universo Marvel, um diamante bruto forjado sob pressão, cuja história verdadeira, talvez, apenas começou a ser contada.